bem-vindos à União de Freguesias Taveira Amial Arzila, mais propriamente na localidade do Amial, para mais uma reunião descentralizada do Executivo Camarário. Um cumprimento muito particular ao nosso presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias Taveira Amial Arzila, aqui presente, que saúde e agradeço a cedência das instalações. Um cumprimento a todas, em particular, a todas as pessoas que daqui da União de Freguesias possam estar presencialmente ou online a assistir a esta reunião. E vamos então abrir a reunião da Câmara de 30 de 10 de 2023. Depois temos a falta de dois vereadores por motivos semelhantes, a vereadora Regina Bento por motivos profissionais, a vereadora Ana Bastos também por motivos profissionais, por estar a acompanhar uma delegação da CIM que se deslocou a Lisboa por causa das questões da N17, numa reunião com o Governo. Os motivos são semelhantes, ponho em simultâneo a justificação à consideração dos senhores vereadores. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, vamos ter a substituir a vereadora Regina Bento, a vereadora Raquel Veiga, e a substituir a vereadora Ana Bastos, o vereador Nelson Cruz. E, como acontece habitualmente, iniciarei então a minha intervenção inicial nestas reuniões. Estando aqui na União de Freguesias Taveira Amial Arzila, queria começar por saudar a assinatura da Carta de Compromisso da Adesão de Arzila à Rede de Aldeias de Portugal, que está agendada para o dia 12 de novembro, que a Câmara Municipal de Coimbra será uma das entidades subscritoras, em conjunto com a União de Freguesias Taveira Amial Arzila. As Aldeias de Portugal constituem uma rede criada no âmbito da atuação das Associações de Desenvolvimento Local, Grupos de Ação Local, e que tem como objetivo o desenvolvimento local, assente no protagonismo dos atores locais, na concepção de estratégias socioeconómicas e de valorização do património cultural e natural e na sua implementação. Utiliza o turismo da aldeia, traduzido na oferta de experiências da ruralidade, como uma das ferramentas de dinamização dos seus recursos e ativos endógenos que caracterizam sua identidade. Para já, Arzila e Torre de Bela, Torre de Bera, da freguesia de Almalaguês, são as primeiras do Concelho de Coimbra a integrar esta lista das aldeias de Portugal. Quero ainda fazer uma referência à Reserva Natural do Polo de Arzila. Em dezembro de 2021, aderimos ao modelo de cogestão da Reserva Natural do Polo de Arzila e ao protocolo de colaboração técnica e financeira com Fundo Ambiental no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Corrigimos assim o grave vazio que herdámos e que teve repercussões muito negativas na própria reserva. Atualmente Coimbra lidera, com essa liderança delegada no vereador Carlos Lopes. Coimbra lidera a Comissão de Cogestão com a confiança dos municípios de Montemoro Velho e de Condeixa. A base do plano de cogestão está concluído, aguardando apenas a apreciação final do ICNF. Comemoramos pela primeira vez o aniversário desta reserva natural, com a realização do encontro sobre o Polo de Arzila. Apoiámos as duas caminhadas promovidas pela Associação dos Amigos do Polo de Arzila, que mobilizaram mais de 400 pessoas. E no próximo dia 4 de novembro iremos iniciar um ciclo de pequenos cursos sobre património natural, orientados por um especialista e com todos convidados para participar e assistir. O tema central da minha intervenção de hoje é o bairro de Celas, que tem sido objeto de várias intervenções públicas e de ataques sucessivos a esta Câmara Municipal, que afetam a imagem positiva, simpática e pacata de bairro camarário construído para receber uma população de salatinas e que se encontra presentemente em requalificação global. Alguns moradores têm-se sentido tão incomodados com o que se passa que 30 destes entenderam fazer-nos chegar um abaixo-assinado que iremos entregar à comunicação social, do qual leio algumas frases.
Os moradores do bairro de Celas, maioritariamente são trabalhadores ativos ou já reformados, estão envergonhados e revoltados pela imagem que está a ser passada ao país. Vêm-se diariamente confrontados com as notícias recorrentes que têm posto em causa a sua boa imagem e o local onde habitam. Nunca o bairro e os seus respectivos moradores viram-se numa situação desta. O sentimento de orgulho, que era nítido em todos, deixa-nos receosos da forma como a sociedade passará a olhar para o bairro, por todos os comentários negativos e depreciativos que se seguem às inúmeras entrevistas dadas por uma senhora que habita no bairro. Na atualidade, em que ter uma casa é quase um luxo e milhares de portugueses as perdem, nós, moradores abaixo assinados do bairro de Celas, somos gratos e estamos satisfeitos com as nossas habitações. Por outro lado, sabemos que muitos problemas precisam de ser resolvidos como estão a fazer, devemos sim colocar esses problemas a quem de direito. O bairro de Celas é uma comunidade pequena e neste sentido não conseguimos perceber todo este mediatismo para depois não abrirem as portas aos empreiteiros para lhes resolverem as questões. Mas isso será a Câmara a perceber e resolver. E termino aqui as citações do abaixo assinado que continua. De facto, a primeira constatação, muito fácil de fazer, é que, sendo verdade que sempre surgem alguns problemas pequenos nas novas habitações, só detectáveis após o uso diário das mesmas, vão sendo resolvidos sucessiva e tranquilamente, como é normal e habitual. Para isso existe uma garantia de obra de 5 anos. É extraordinariamente estranha a enorme concentração de problemas numa única casa, um verdadeiro caso anómalo. Mas ainda mais inabitual é, como refere o abaixo-assinado dos moradores, que quando o empreiteiro pretende entrar na habitação para resolver os problemas, a porta não lhe seja aberta. O extremar da situação foi ao ponto de, num direito que naturalmente lhes assiste, termos recebido da advogada mandatária dos moradores em causa uma carta relativa à longa lista de reparações a efetuar, ainda assim menos longa do que a extensa carta de 8 páginas que a mesma signatária terá enviado em 30 de abril de 2021 ao anterior Presidente da Câmara. No dia 21 de setembro deste ano, comunicando previamente a intervenção à sua advogada, conforme solicitado pela moradora, foi enviado à senhora mandatária o seguinte e-mail. Na qualidade de mandatária dos senhores X e Y, devemos comunicar que, de acordo com o programa da empresa adjudicatária da empreitada de reconstrução de 38 habitações no bairro de Celas, a intervenção na habitação cita na Rua do Castelo, número Z, está programada para os próximos dias 3 e 4 de outubro. Prevê-se o início dos trabalhos para as 8 da manhã. No dia 3 de outubro, os trabalhadores da empresa deslocaram-se à referida habitação nas seguintes horas: 8h30, 10h50, 14 horas, 15h15. De todas estas vezes não foi facultado o acesso à habitação. No dia 4 de outubro, a empresa continuou a executar obras no bairro, tendo ido várias vezes à referida habitação, à qual nunca lhes foi facultado o acesso para concretizar as obras de reparação. Colocando a hipótese da mandatária não ter informado os inquilinos municipais, estes tiveram conhecimento da execução das obras pelo menos no final do dia 3 de outubro, dado que entregaram à PSP, porque alegadamente poderia tratar-se de uma bomba, a placa de fogão devidamente identificada, que era para ser aplicada na sua habitação e que o empreiteiro deixou encostada ao respectivo muro. Aguarda-se agora nova disponibilidade da empresa adjudicatária para novo agendamento das obras de reparação. Recorda-se que, previamente à entrega das habitações, todos os futuros inquilinos efetuam uma visita às mesmas para se certificarem que as casas estão em boas condições de habitabilidade antes de as aceitarem. Porém, por razões que só uma investigação qualificada poderia averiguar, estranhamente parece só nesta habitação se concentra e acumula sucessivamente uma infindável lista de problemas cuja resolução se está a revelar particularmente obstaculizada. A principal preocupação deste agregado familiar parece residir em recorrer à comunicação social e aos vereadores da oposição, afetando o bom nome do bairro de Celas e desta Câmara Municipal de uma forma inaudita, por razões que não conseguimos descortinar, mas que, lamentavelmente e de forma acrítica, encontram eco político negativo. Naturalmente,
a Câmara continuará a solicitar ao empreiteiro que corrija as anomalias físicas daquela específica habitação, se a porta nos for franqueada para tal, no âmbito da garantia de obra, e a defender o bom nome e a qualidade de vida do bairro de Celas e a reafirmar a gentileza e simpatia dos seus habitantes. Por exemplo, uma das reparações que está a ser preparada é a colocação de uma tampa maior em algumas chaminés, devido à reclamação de 3 moradores que estaria a haver alguma infiltração de água pelas chaminés em consequência de o capelo da chaminé não ter suficiente projeção para além do corpo da chaminé. Por uma questão de prevenção, entendeu solicitar ao empreiteiro que procedesse à execução deste trabalho em todas as habitações com chaminé idêntica. As tampas já estão executadas e em estaleiro, estando a aguardar colocação. Um outro caso estranho que vale a pena analisar é a recentíssima reclamação do arrendatário da habitação municipal Cita, também na Rua do Castelo, no bairro de Celas, exatamente vizinha da anterior, que comunicou que tinha uma caixa da rede de drenagem de águas residuais cheia de inertes e, por conseguinte, entupida, ilustrando profusamente a situação com imagens e vídeos. Mais uma vez, um reduzido conjunto de detratores e difamadores fez um verboso, surreal e amplificador eco desta situação, deliberadamente sem qualquer análise crítica do relatado. Na sequência desta denúncia, foi solicitado à empresa adjudicatária que se pronunciasse sobre a situação, foi realizada visita ao local pela Divisão de Edifícios Habitacionais e foi efetuada uma análise interna. Da informação recolhida, é fácil concluir que os inertes só podem ter sido depositados após a conclusão dos trabalhos e muito recentemente. Na realidade, a referida caixa de saneamento recebe as águas residuais do anexo provenientes da máquina de lavar roupa. Ora, não existem nos inertes, em que até as pedras superiores estão limpinhas e branquinhas, quaisquer vestígios de escoamento de águas provenientes de lavagem de roupa, detergentes, cabelos, fios, resíduos de roupa, etc., o que seria expectável aparecer ao fim de 3 anos de utilização da habitação, caso os inertes ali estivessem depositados desde a conclusão da obra. Com a enorme quantidade de inertes que estavam na caixa, que estava efetivamente cheia de inertes, na primeira lavagem que fosse efetuada, o esgoto da máquina de lavar roupa faria imediatamente retorno e o entupimento seria prontamente detectado. Por outro lado, considerando a remota hipótese de ser uma ruptura na tubagem entre a caixa de pavimento e a caixa de visita, que tivesse arrastado inertes da base do passeio construído em torno da casa, não só a lei da gravidade impediria os inertes subirem até à cota visível em foto e vídeo, como teriam de existir cedências no respectivo passeio, o que não se verifica. Ressalva-se ainda que, no âmbito da visita realizada ao local em 17 de outubro de 2023, portanto este mês, na sequência da recepção do e-mail e conforme confirmado pelo morador, não havia inertes nas tubagens e na caixa a jusante. Mais uma vez, é muito fácil perceber que se os inertes estivessem na caixa desde a conclusão das obras, com todas as descargas da máquina de lavar roupa, todos os inertes estariam espalhados pela tubagem e na caixa a jusante, o que, repete-se, não aconteceu. Conclui-se assim que os inertes não podem ter estado na caixa desde a conclusão das obras, como não será arriscado afirmar que terão sido maldosamente colocados na caixa de visita entre a anterior lavagem da máquina de lavar e o momento de detecção da estranha anomalia, a altura em que o inquilino refere ter havido a inundação que permitiu detectar o problema. Alguém tem dúvidas? Iremos assistir a algum pedido público de desculpas? Mais palavras para quê? As situações explicam-se bem a si próprias e o abaixo-assinado de uma trintena de moradores do bairro de Celas, que não podemos deixar de agradecer, é pertinente e suficientemente eloquente. Vamos continuar a trabalhar ativamente pela reabilitação e dignificação do lindíssimo e acolhedor bairro de Celas, atualmente é extremamente valorizado pela sua localização e reabilitação. Com base nestes 2 exemplos, considero que se justifica pedir-se e esperar-se que, em Coimbra, a atividade de intervenção e comentário político da oposição sejam desenvolvidos com mais elevação, mais decência, mais qualidade e mais substância.
Em política não pode valer tudo. Numa cidade universitária e de cultura como Coimbra, seria de esperar mais competência e mais conteúdo por parte da oposição. Quem constrói situações para tentar ter argumentos só se descredibiliza. O bairro de Celas e Coimbra merecem mais respeito. Nós continuaremos a trabalhar por e para Coimbra com maior empenho e máxima seriedade. Muito obrigado.